Oiê! Quer aprender a fazer uma pintura maravilhosa na massa de açúcar para fazer uma croton linda como essa daqui? Então vem que eu vou te ensinar. Nessa aula eu vou te ensinar a fazer essa pintura aqui maravilhosa na massa de açúcar, cujas técnicas você pode usar também no biscuit, na porcelana fria. Essa folhagem aqui, que é chamada de croton, ela cai super bem com, flores mais tropicais. Então fica ligado que você vai aprender um monte de coisa bacana, um monte de técnica legal para você melhorar e valorizar ainda mais a produção que você faz aí no seu ateliê ou na sua casa. Se você puder, compartilha, comenta aí embaixo aí do vídeo e se inscreva no canal, porque vai ter muita coisa bacana por aqui. Você vai abrir aqui uma minhoquinha do tamanho da sua massa. Então você não precisa pegar uma quantidade enorme, né? 100 gramas de massa para abrir aqui. Você vai abrir uma quantidade que realmente se estenda para o seu cortador. Vai fixar ela aqui na sua placa. Acho que eu passei gordura, né? Não lembro. E vai começar a fazer aquele movimento. Então, você que está começando, preste atenção nisso, tá? Isso é muito importante. O que eu tô fazendo? Eu apertei o meu rolo e vou empurrar para lá, certo? Então, eu abri a massa e criou aqui um morrinho. Só que esse morrinho é muita massa. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a diminuir esse morrinho para tentar simular aquilo que a gente fez usando a placa. Então, a gente vai criar um veio, ó. Tá vendo? Então, eu tô começando a criar um veio. Claro que esse veio aqui, ele tá muito volumoso, ó. Eu vou começar a abrir mais a massa, então eu tô afinando essa parte e vou começar a afinar aqui. Só que eu não vou deixar, ele tá uniforme, tá vendo? Ele tá largo, ele tá com a mesma largura desse lado e tá com a mesma largura desse outro lado aqui. O que eu vou fazer? Eu vou começar a diminuir. Então, nesse lado aqui, eu vou tentar apagar esse veio, vou deixar ele mais liso. E aqui, nessa parte daqui pra cá, eu vou deixar ele ainda alto, porém fino, o suficiente para eu conseguir inserir o arame aqui. Porque o arame vai ficar internamente nessa massa quando a gente cortar a nossa peça. Isso você usa, essa técnica você usa tanto para folhas quanto para pétalas, tá bom? Então, o que eu vou começar a fazer aqui, ó? Vou começar a afinar. E aí, para apagar isso aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tô deslocando o meu cilindro e já tô aproveitando, ó, tá vendo? Quando eu faço esse movimento, eu acabo apagando essa parte aqui, mas eu preservo essa parte. Só que o que eu tenho que fazer enquanto eu tô fazendo isso? Eu vou afinando mais um pouquinho, ó, mais um pouquinho, para não ficar muita massa, não ficar muito pesada. Tá vendo? Então, ela tá ficando menor. Então, a largura dessa parte é mais estreita do que essa daqui. Pode apagar, se você quiser, essa parte superior, ó. Tá vendo? Então, eu criei aquilo que a gente fez lá na placa, eu estou fazendo agora à mão, tá? Fazendo devagarzinho para vocês não perderem nenhum detalhezinho. Vou pegar o meu cortador. Deixa eu até pegar, cadê meu marcador? Tá aqui. Então, uma coisa importante, antes da gente cortar. Eu vou usar meu marcador aqui de croton, certo? Esse veio aqui, que tá gordinho, o que é importante eu fazer? É importante eu encaixar aqui, né? Vai ficar mais fácil eu marcar a folha se eu encaixar aqui do que nessa parte, porque essa parte tá em alto relevo. Só que como ele tá ao conto, quando você tá fazendo na placa, é mais fácil de enxergar isso. Mas aqui a gente tem que fazer uma inversão. O meu cortador, ó, ele vai ficar assim, na verdade, né? A folha, ela vai ficar assim, ó. Mais ou menos, certo? Ó. Só que eu não posso cortar assim. Por quê? Porque se eu cortar assim, eu vou ter que virar, porque eu quero encaixar isso daqui aqui no meio, eu vou ter que virar a minha peça. Não sei se vocês estão entendendo. Eu vou ter que virar essa peça e aí ela não vai ficar do lado certo. Então, o que você vai fazer? Você vai olhar, o lado correto é esse daqui. Então, como eu vou virar, eu tenho que cortar ela ao contrário. Deu pra entender isso, gente? Deixa eu olhar aqui de cima se tá centralizado. Eu fico meio de lado aqui. Então, eu vou cortar minha peça, tá? Não precisa ficar arrastando. Vou tirar o excesso. E aí, eu vou aramar. Como essa peça aqui, ela é uma peça grande, que tipo de arame que a gente vai usar? O 18 não, porque ele é muito grosso, ó. Ele é muito grosso, esse arame, tá vendo? Então, não dá pra ser esse. Tem que ser, por exemplo, um 22. Deixa eu pegar um 22 aqui. Deixa eu ver se tem um 22 aqui. Esse aqui é o 26. Gente, eu tô tão ceguinha aqui, ó.
Vou pegar aqui um 22, tá vendo? Ele é mais rígido do que o 26, esse aqui tá todo porque eu peguei de outra folha. Que não tinha ficado bom. Eu tirei. Então esse aqui é o 22, pode ser o 24 também, mas ele tem que ser um arame firme, por quê? Tem que ser mais grosso o calibre, porque na verdade, quando a gente monta o arranjo, é importante que ela não fique balangando, porque ela vai pesar, né? É uma peça pesada, né? É grande essa peça aqui, tem muita massa, ela é extensa, enfim, então você precisa de um arame que vá aguentar. Então, feito isso, eu vou colocar um pouquinho da minha cola, que no caso é uma clara de ovo, tá? E vou inserir. O que eu vou fazer, ó? Eu vou colocar aqui, ó. Vou sentir. Eu coloquei meu dedão aqui e eu tô sentindo devagarzinho aonde esse arame tá entrando. Pra quê? Pra evitar que esse arame saia. Então não é só enfiar de uma vez, você tem que colocar de uma forma que você sinta e perceba que ele não tá indo nem pra trás nem pra frente, mas que sim, que ele esteja lá centralizado lá no veio que a gente acabou de fazer. Tudo bem? Feito isso, o que a gente vai utilizar? A gente vai pegar a nossa espuma, vai passar um pouquinho de nada aqui de amido, vai passar amido aqui em cima, um pouquinho também. E com a ajuda do boleador, o que a gente vai fazer? O boleador, que é essa esfera aqui de metal, pode ser de plástico também, lembrando que eu falei ontem o seguinte, ontem eu falei que se você tiver um de plástico, o importante é que ele não tenha remendo, e se esse remendo estiver em alto relevo, ele vai, na hora que você fizer esse movimento aqui, ele pode rasgar a sua peça. Então, metade para dentro, metade para fora, a gente vai aqui, ó, afinar essa lateral, e tá vendo, ó, ele boleia, ou seja, ele dá movimento. A gente não vai usar esse movimento, mas só para vocês entenderem que o boleador também tem essa função. Às vezes você precisa de um movimento, né, mais embabadado, ó. O boleador acaba dando isso para você. Mas a gente vai marcar, isso aqui vai desaparecer, enfim. Então, o importante aqui é você utilizar o boleador para quê? Para você afinar as bordas, deixar ela mais leve, deixar ela mais suave, mais delicada e tirar essa marca do cortador. Então, isso é muito importante, tá? Isso vai te auxiliar a dar mais realismo para a sua peça. Tudo bem, gente? Tranquilo? Sucesso aqui, né? Aí fiz isso, beleza. Vou pegar o meu marcador. Como ela já tá com amido, é pouco provável que... Então tá vendo, ó, aquilo que eu tava falando. É pouco provável que ela colhe. Mas o que eu tava falando? Lembra que eu falei do veio, que a gente tinha que inverter o cortador para ele encaixar direitinho aqui no meio? Tá vendo? Ó, agora eu virei, ó, ficou certinho aqui, aonde eu gostaria. Então, vou pegar a parte superior do meu marcador, que está aqui. Então, centralizando a base e centralizando aqui o topo. Vou pegar aqui esse marcador, é um marcador de croton. E vou frisar. E vou marcar. Então, tá aqui, vou retirar com cuidado. Tá marcadinho. E o que a gente vai fazer? Como a gente vai usar um stencil, a gente vai deixar... O que eu gostei de fazer nesse processo? Deixa eu só abrir aqui um espacinho aqui pra mim. Eu gostei de abrir, deixar secando um pouquinho de nada, tipo assim, 10 minutos. Só pra ele criar uma película aqui. E também pra essa marcação se assentar um pouco. Porque como a gente vai vir com o stencil em cima, dependendo da força que você faz, você pode reduzir a marcação. E não é o que a gente quer, certo? Você poderia só cortar a peça e usar o stencil? Poderia, não tem problema nenhum. Mas aí você não vai ter essa texturização. Mas tudo bem, não tem problema. É uma escolha que você vai fazer, tá? Então você pode deixar lá um pouquinho. Vou deixar ela aqui do lado cobertinha, porque eu não quero que ela seque por completo. E vou mostrar como... dá pra cortar com o seu próprio stencil. Ah, você tá começando e não quer cortar, não quer comprar cortador ainda? Tem problema. Esse stencil, ele te ajuda nessa missão. Deixa eu pegar aqui um pouquinho de gordura, vou abrir de novo. Com o veio. Ó, meu cachecol aqui voou, hein? Vou abrir aqui um veio. Tá cheio de pelinho por causa do meu cachecol. Olha aí, lição do dia, não fazer com cachecol preto. E aí, ó, dá pra gente fazer dessa forma aqui. Vou abrir mais um pouquinho.
Estava medindo para ver se estava tamanho adequado. Então, se você quiser, você pode usar o próprio stencil para cortar, caso você ainda não tenha um cortador que vá te auxiliar. Então, ó, aqui tá vendo, ó, e aí o que você vai fazer? Você não vai colocar a mão aqui no meio, porque senão você vai amassar teu veio, né? Com a ajuda de um estilete, você vem e faz o corte. Deixa eu só tirar meu óculos pra não cair aqui. Eu vou ter que enfiar a cabeça aqui, gente, senão eu não enxergo, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, com o estilete e vou traçar o caminho aqui, ó. Se quiser, isso aqui é uma opção, né, gente? Pode usar um cortador. Então, eu fiz aqui o corte. Então, ficou... Aí, você só vai cortar, né, as partes, porque tem que ter uma emenda ali, né? Que senão a parte cai ali, né? Então, é uma maneira interessante de você fazer a sua peça sem cortador, caso você não tenha. Tá vendo? Então, já saiu bonitinho. Com o veio. Como essa aqui é pequenininha, eu posso usar um arame 26. Sem medo de ser feliz. Tá meio grande isso aqui, mas... O arame 26, ó. Sentindo aqui pra onde ele tá passando. Vou dar aquela pinçadinha aqui na base pra ele colar bem. Ó, não pode deixar escapar. Tá vendo? E aí, a gente vai fazer o mesmo processo. Vou pegar minha espuma. Vou passar aqui, vou dar aquela bolhada, vou até dar uma apagada aqui no meio. Tá vendo? Então, você consegue cortar sem a ajuda de um cortador. Claro que, para grandes produções, é interessante você ter cortador. Inclusive, já falei com a Jana, a gente vai fazer uma linha para ela, pra gente poder agilizar os trabalhos, tá? Então, tá vendo? Dá pra fazer de boa. E aí, se quiser, você marca também. Cadê meu marcador? E aí, mesmo processo. Você vai centralizar. Vai colocar aqui bonitinho. E vai marcar a sua peça. Então, tá vendo? Os frisadores, né, a gente falou deles ontem, eles têm essa finalidade. Eles vão te ajudar a texturizar a sua peça para ela se aproximar do padrão natural daquela folha, daquela flor que você tiver produzindo. Essa é a finalidade do marcador, tá? Deixa eu deixar aqui do lado, pra não atrapalhar. E vou deixar aqui do lado secando, vou deixar aqui do ladinho. E aí, eu já tenho umas peças prontas. Deixa eu pegar as que estavam mais secas, ó. Elas não, tá vendo? Eu cobri elas nessa pastinha, na Laurinha. Quem acompanha já conhece Laurinha, que é essa pastinha que tem várias finalidades, várias funções. Ela é multifunções. Eu deixei ela aqui pra ela não secar por completo, tá? Porque como eu vou pintar ainda e eu quero dar movimento, então isso é muito importante vocês entenderem. Por que que eu não deixei secando? Primeiro que eu tô trabalhando com massa de açúcar. E massa de açúcar tradicional, ela quebra quando ela seca. Então, número 1. Então, uma vez que eu deixo ela secar por completo, venho com o stencil, depois eu venho pintar, a probabilidade dela quebrar é muito alta. E eu preciso que o meu stencil esteja junto à massa, tá bom? E o segundo motivo é o seguinte: depois que a gente pintar, que a gente fizer essa primeira camada de pintura, eu vou deixar ela secando nessa espuminha aqui que a gente chama espuma de casca de ovo, justamente para ela ter movimento, tá? Então eu preciso que ela esteja maleável ainda, tá? Então esses são os motivos pelos quais eu gosto de deixar assim. Vou pegar aqui um papel toalha. Para esse caso, eu prefiro papel toalha. Vou deixar 2 aqui, caso eu precise. E aí, notem o seguinte. Essa peça que eu cortei com o cortador desse aqui do kit da loja, enfim, do marcador da loja. E eu vou usar o stencil. Só que o que eu vou fazer? Eu vou usar o maior. Você pode até usar esse menorzinho, se você quiser deixar mais espacinho aqui na lateral. Mas como ele não é exatamente do mesmo formato, eu não sei se vai ficar tão legal. Então, eu prefiro usar o maior, ó, tá vendo? Aí eu vou alinhar essa parte central, vou ver aqui qual que é o melhor, ó. Aqui fica bom, ó.
tá vendo? E vou fazer a pintura. Como é que a gente vai fazer essa pintura? Cadê meu godê? Onde eu coloquei? Eu vou largando as coisas para um lado. Achei. Tá aqui. Então, eu vou pegar um godê. Vou colocar um pouquinho de corante em pó. Deixa eu colocar aqui pro lado isso. Pronto. E aí, eu escolhi esse tom um pouquinho mais escuro. Que é tipo um floresta. Pode ser um musgo também, fica legal. Eu vou colocar um pouquinho desse outro verde. Que eu vou precisar para pintar as outras, inclusive, depois. E vou colocar um pouquinho de álcool de cereais. O que é importante aqui? Quando a gente for fazer essa misturinha, né, e diluir no álcool de cereais, é importante que ela não esteja muito líquida, tá? É importante que ela tenha uma consistência meio pastosa. Álcool de cereais é um álcool muito puro, assim, ó, ele é 93,8. Então, ele vai evaporar rapidamente. Então, se por acaso você exagerar e ela ficar muito líquida, basta que você espere um pouquinho que vai evaporar. Inclusive, evapora por completo e você pode... Ele volta ao estado de pó, assim, como se tivesse acabado de tirar o pó do potinho, tá? E aí eu vou pegar... Esse aqui é o mais... Deixa eu pegar o mais macio. Esse é o mais macio. Vou pegar aqui o pincel, ó, e vou dar uma misturadinha, ó. Vou diluir bem. Vou ter que colocar mais porque o pincel acabou pegando boa parte. Vou dar uma diluidinha nesse corante. Então, tá vendo? Ele ainda tem uns pontinhos, então eu vou diluir bem. E, ó, tá bem líquido. Essa aqui, ó, esse ponto não é um ponto bom pra pintar. Por quê? Se ele tá muito líquido, uma vez que você pegar o pincel e colocar ali, esse líquido ele vai escorrer por baixo. E a gente não quer. Se ele escorrer por baixo, ele na verdade vai acabar manchando a nossa peça. Então, eu vou diluir, vou aproveitar aqui que eu tô diluindo, vou esperar esse álcool evaporar um pouquinho. Então, não se desespere se isso acontecer, tá? Ele vai evaporar, vai ficar mais grossinho, ó. Tô tirando aqui a tinta que ficou no pincel. Ó, já tá ficando mais grossinho, tá vendo? Vocês conseguem perceber que ele tá mais grossinho? E aí, conforme ele vai secando no pincel, fica até mais fácil, inclusive, de pintar. Deixa eu tirar o excesso. Esse pincel eu gostei muito, gente. Gostei. Esse aqui é o macio. Esse aqui é o C556, tá? É o número 2, ó. Já tá lá no site da loja. Já tem toda a linha que a gente trouxe, assim, da Castelo, já tá disponível lá pra vocês. Vamos ver se já vai dar. Vou deixar aqui do lado pra não acontecer nenhum acidente. E aí, olha só. Deixa eu deixar um cantinho aqui pra eu poder limpar o pincel. Tá vendo, ó? Ele não tá encharcado. Então, começa com pouco. E aí, o que a gente vai fazer? A gente não vai fazer esfregar. Porque se esfregar, você vai levar tinta pra baixo do seu stencil e não é isso que você quer. Então, ó, você vai começar a passar, tá vendo? De pouquinho em pouquinho. Agora eu preciso pôr meu óculos. E vai segurar a peça, ó. Eu tô apoiando minha mão aqui, não tô apoiando em cima. Mas você vai segurar essa peça, porque você não quer que a peça ande, mas você não vai espremer, tá? Então, eu tô arrastando, tá vendo? Pro lado. E eu não tô fazendo muito... Depois eu vou pegar uma peça pra fazer encharcado, pra vocês verem o problema que pode acontecer, tá? Agora, a gente tá, ó, devagarzinho. Tô suavemente, ó, arrastando essa minha misturinha. E aí, depois, se precisar, eu passo uma segunda camada.
por que a gente tá fazendo assim com pouco? De novo, para quem chegou agora, é pra gente não deixar a tinta escorrer para debaixo do estêncil, tá? Quem trabalha com estêncil sabe que a gente tem que tomar esse cuidadinho aí, tá? Então, fiz isso. O padrão já foi impresso. E aí, o que que a gente vai fazer? Deixa eu deixar aqui do lado meu pincelzinho, pra eu não derrubar. O que que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui a minha espuminha de casca de ovo. Já tem algumas prontas aqui, vou deixar essas daqui de lado. Só para eu mostrar com vocês, para vocês melhor, como é que a gente vai posicionar. Então aqui a gente já tem umas secas e tal. Então, ó, eu vou pegar aqui a espuma e vou, deixa eu tirar aqui essa parte, que eu vou usar daqui a pouquinho. Essa aqui foi feita anteriormente. O que que eu vou fazer? Como ela ainda tá mole, por isso que eu gosto de deixar ela meio mole, para justamente depois da pintura da fase 1, ó, a gente colocar aqui na espuma e dar um movimento para ela não ficar estática, tá? Então, essa dica de fazer, né, em fases é boa porque assim você garante um movimento aí para sua peça. Se você estiver usando porcelana fria flexível, você não vai ter aquela que fica flexível após a secagem, você não vai ter esse problema. Você pode deixar a peça secando, porque depois, como ela é flexível, você vai conseguir colocar o stencil numa boa. Agora, se você tá usando uma massa que fica rígida, como a de açúcar, ó, ela já tá rígida. Então, é importante que você faça esse processo dessa forma, porque assim você garante que depois que ela terminar o processo de secagem, ela esteja com um movimento, tá vendo? Então, ela tem... A Croton não é uma folha que tem muito movimento, mas ela tem um movimento. Então, para você garantir isso, você vai fazer dessa forma, tá bom? Beleza, gente? Sucesso. Beleza? Aí, nesse momento, a gente usou para aplicar o padrão verde escuro, a gente usou o pincel redondo, o pitozinho. Esse aqui, só que eu usei o outro, que eu já não sei onde foi parar. Ah, tá ali. Esse aqui a gente usou o C556, só que o 2, mas ele é muito parecido com esse. É que esse aqui tem a cerda um pouquinho mais rígida, que a gente usou para aplicar. Agora, como a gente vai fazer uma cobertura, o ideal, vocês já sabem, a gente falou no comecinho da live, é usar um pincel tipo língua de gato, tá? Então, a primeira cor que eu vou colocar vai ser o amarelo. Eu vou pegar aqui um pouquinho do amarelo, ó, pouquinho mesmo. E vou começar aqui, ó, cobrir um pouquinho da minha folha em alguns pontos. Vou colocar aqui um pouquinho no centro, vou puxar aqui um pouquinho pra lateral. Só, pô, Catarina, você tá apagando. Calma, segura a peruca aí. Segura a peruca. Vai dar tudo certo. Tá? Então, assim, começa a pintar, cuidado se estiver usando massa de açúcar, porque se a gente deixa aqui e a sua mão é muito pesada, você pode esbarrar com o pincel e quebrar a sua peça. Hoje eu quebrei duas. Na minha empolgação, eu tô com pressa, quero fazer logo, aí me lasquei. Tá? Então, só toma cuidado com isso. Às vezes, você também pode pintar quando ela estiver, assim, quase seca, pra facilitar um pouquinho. Então, fiz isso, apliquei o amarelo. Posso vir aqui com um pouquinho de verde. Vou até misturar esses dois, esse aqui tá muito claro. Pegar um pouquinho desse verde aqui. Vou colocar aqui um pouquinho na base. Tá vendo como eu uso pouco? Eu uso muito pouco corante. Não fico enchendo e tacando e dando banho de corante. Porque, assim, além da questão econômica, é a questão de você conseguir um resultado melhor por causa disso. E outra coisa, quando você for pintar, evita ficar misturando muito as cores. Porque no final, você tá fazendo aqui, ó, e a gente tá deixando as cores delimitadas. Você vai lá, mistura aqui, põe ali, cobre aqui, fica tudo a mesma cor. Então, é importante que você tenha esse controle e faça essa delimitação das cores quando você estiver pintando, tá? Então, tá vendo? Aqui dá pra ver onde tem amarelo, aqui dá pra ver onde tem o verde. Eu não tô, passei um amarelo, vou passar outra camada de verde. Não, eu tô separando as cores aqui, tá? Então, aqui, assim, meio aleatório, vocês podem observar que a Croton é uma folha que tem várias tonalidades, né? Várias cores, né? Ao longo da sua folha. Então, você pode aí pegar uma e se inspirar. Tudo bem, fiz isso, agora eu venho com o vermelho.
Pode ser também, ó, essa cor também fica legal, viu? Essa cor é tipo tipo uma açucena esse aqui, vai. Acho que é o batom, aqui esse aqui era na época que a gente usava nome de mulher. Inclusive esse é Joyce, era Joyce. Eu acho que é o açucena esse. Então eu vim aqui com vermelho e vou começar aqui, ó, a dar uma coloração aqui na extremidade. Aí você vai controlar. Ah, eu quero mais, quero menos. Aí você que vai definir. E aí, conforme você vai colocando aqui o vermelho, ele fica num tom alaranjado, porque ele tá sendo, né, ele tá fazendo uma fina camada sobre o amarelo. Então ele vai ficar meio alaranjado. E aí depois, conforme você for desejando mais vermelho, você vai colocando mais vermelho, colocando mais vermelho nas camadas, para que não fique tão alaranjado. Alguns pontos eu acho legal deixar meio alaranjado mesmo, assim, eu acho interessante. Mas, Catarina, tá ficando tudo opaco. Calma, 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 calma. Respira. Respira, que vai dar tudo certo. Quero mais um pouquinho aqui de vermelho. Tá vendo? Então, assim, é uma coisa meio aleatória, né? É um aleatório controlado, vai. Planejado. Ai. Tá? Então, aqui, ó. Então, beleza. Aí, antes da gente terminar, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma camada aqui atrás. Deixa eu pegar esse pincelzão aqui. E já dar um acabamento aqui atrás. A Croton atrás, ela também tem as manchas. Mas, gente, você vai fazer um arranjo do bolo, você vai fazer atrás também, não tem sentido, né? Deixa eu até apoiar aqui pra não... Pra ficar mais rápido. Então, eu vou dar um acabamento aqui com o verde aqui atrás. Tá vendo, ó? De fora pra dentro. Eu tô vindo com um pouco. Por que eu não gosto de encher também muito? Porque se você começa a encher, você começa a varrer pra baixo. E se sua peça estiver muito apoiada aqui, você vai manchar a parte da frente. Então, assim, vai devagar. Não seja afoito, não se afobe, tá? Então, aqui a gente vai dar um acabamento só pra parte de trás ficar bonita, porque dependendo da posição da folhagem, ela vai aparecer, né? A pessoa vem de trás, ali vem da lateral do bolo, ela vai ver. Então, vem aqui, faz um acabamento aqui atrás bonitinho. Ninguém vai virar e falar, não, 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 não. Essa parte de trás está botanicamente incorreta. Ninguém vai falar isso, tá? O importante é que esteja, especialmente para bolo, né? Esteja visualmente agradável na frente e um acabamento digno atrás. Tá? Então, aqui a parte de trás coberta. A parte da frente, ok. Beleza. Essa parte, deixa eu só tirar aqui o corante, gente. Tô com medo de ter colocado tinta no meu rosto. Essa parte, né, da frente, ela vai ganhar vida quando a gente aplica um verniz. No caso das flores de açúcar, o que a gente aplica? A gente aplica verniz laca. Eu gosto muito da Art Cake. O da Art Cake, ele é ótimo, porque ele é um aerosol. Então, você consegue fazer uma cobertura mais uniforme. Então, você tem mais controle. Eu vou tentar mostrar aqui, porque normalmente eu não consigo mostrar, porque tem que ser meio de longe, né? Aí, eu esqueci de mostrar um negócio pra vocês, né? Eu esqueci de mostrar pra vocês como o excesso pode estragar a sua folha. Mas, enfim... Se precisar, depois no finalzinho vocês me falam que aí eu faço, tá? Então, essa parte aqui, tá vendo? Ela ficou opaca. A gente precisa, então, de um acabamento envernizado para isso. Então, eu vou usar aqui o spray laca da Art Cake. Tem o da Mix também, que é tipo um sprayzinho mecânico, né? Esse aqui, ele é um aerosol. Então, como é que a gente passa isso? A minha sugestão é que, se você tiver muitas folhas, o que você faz? Você coloca, pode ser aqui nessa espuma, você vai colocar e você vai passar o spray sobre todas elas, porque assim você consegue fazer mais rápido do que você pegar uma a uma. Só que como aqui a gente tem uma peça, então a gente vai passar sobre ela. Deixa eu ver se aqui eu não vou, é porque isso aqui gruda. Deixa eu tentar fazer de um jeito que vocês consigam ver. Então, ó, vou colocar aqui pra não grudar na minha mesa, porque ele gruda, ele cria uma película, né? Como se fosse uma gelatina.
E aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai passar, só que eu não vou passar perto. Por que que a gente não passa perto? Perto do furinho, o spray, ele tá com um diâmetro fino. Então, você vai ficar muito localizado. E a gente não quer que fique localizado. A gente quer que ele cubra toda a superfície da nossa peça. Então, para isso, a gente tem que tomar a distância e fazer movimentos circulares, tá? Então, deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês, ó, tá vendo? Então, devagar, não precisa encher, porque inclusive se você enche, olha só como ganhou vida já. Então, aquela camada que aparentemente estava apagada, ganha vida quando você passa essa superfície com o spray laca, tá? Mesma coisa pro spray pequenininho, cuidado, passe de longe, porque pode ficar as gotículas. Então, não exagere, eu vou passar mais um pouquinho, ó, tá vendo como ele já quase secou, inclusive? Não exagere, porque também se você exagerar, vai acumular e vai escorrer. E aí vai aparecer na sua peça ela escorrida. Nesse caso, quando a gente tem muito corante atrás, eu gosto de passar só um pouquinho, mas não é para dar brilho, é só para fixar. Para evitar, vamos supor que seu bolo seja branco, para evitar que quando você encostar no bolo fique lá o corante, tá bom? Então eu vou deixar secando aqui, ó, aqui do ladinho pra vocês verem, ó, tá vendo? Então ela vai ficar secando. E aí, ó, essas daqui já estão todas com o spray. Se eu quisesse mais brilhoso, se fosse uma folha com muito brilho, aí eu passaria uma segunda camada.